Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius, gestor de marketing. Estamos de volta ao AlumiCast. Hoje sem a presença do Alex, porque infelizmente ele teve que viajar a trabalho e não conseguiu retornar a tempo. Mas eu estou aqui com a minha convidada super especial, que eu conheço já há alguns anos, já trabalhamos juntos numa parceria, estamos em negociação para uma parceria atualmente com um dos nossos clientes, e a Dani Oliveira, do Cozinha Travessa. Dani, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite e vamos fazer bonito aqui, né? Vamos, obrigada, Marcos, obrigado ao Alex que não está aqui, né? Tive a oportunidade de assistir outros episódios aí do AlumiCast, né? E tá, assim, de parabéns o conteúdo. E é um privilégio também estar aqui, né? Acho que vai ser um papo bem gostoso, viu, gente? Bem gostoso mesmo, porque a gente vai falar de gastronomia e produção de conteúdo relacionado a esse universo. Então não poderia ser melhor. Dani, eu quero assim, para a gente começar a nossa conversa, é lógico que eu já te conheço, tem muita gente que te conhece por conta, né, do seu trabalho, mas conta um pouquinho para nossa audiência aí da sua trajetória, né? Quem é a Dani, qual que é a sua formação, como que você começou, né, nesse universo aí do marketing de influência, quais foram os primeiros passos? Antes de eu começar, eu vou trazer um negocinho especial aqui, né? Porque eu sou daquela assim, quando me convida para alguma coisa, eu pergunto assim, o que vai ter de comer? Olha, gente, que bacana! Então, o que ia ser da minha reputação se eu não trouxesse um negocinho de comer para você, Marcos? Melhor podcast da vida, hein? Desculpem os outros convidados. Brincadeiras à parte. Então vamos lá, vamos gente. Todo mundo me conhece por conta da gastronomia, né? Por conta do Cozinha Travessa. Mas a minha formação é comunicação. Eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação em gestão de marketing e marketing digital. Olha. E assim, a minha trajetória do Cozinha Travessa, ela começou há 14 anos atrás. Eu tinha um grupo de amigos que a gente gostava muito de se reunir. Na verdade, a gente se reunia todo mês pra gente comer e pra gente tomar vinho. E a gente mesmo que fazia comida, né? E essa confraria, a gente chamava de confraria, né? Ela acontecia uma vez por mês, cada mês era na casa de um casal. E aí o pessoal ficava assim, nossa, e essa receita, passa essa receita. Aí eu criei um blog para confraria. Certo. E ensinei todo mundo a entrar no blog, passei a senha e tudo, só eu que colocava as coisas lá no blog. Eu falava, gente, mas o blog não é meu, o blog é nosso, né, e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer um blog para mim. E deu super certo, então. E aí, na época... eu era sócia, né, junto com meu marido, meu pai, né, e um dos meus irmãos, da Webroom, que foi uma das pioneiras, né, sim. Uma produtora aí de internet pioneira aqui na região, né, e em alguns projetos também até no Brasil. E aí, por incentivo deles, né, muito incentivo deles, eu falei, não, vou criar o blog. E aí, na hora que você tá ali digitando, né, fazendo tudo, era o Blogspot na época. Era. Não era nem WordPress, né? Era o Blogspot. Aí a primeira pergunta lá era lá, nome do blog. Aí eu falei, nossa, gente, nome do blog, que nome que eu vou colocar nesse blog? Eu falei assim, gente, tem que ser um nome divertido, né? Tem que ser um nome que a pessoa vai ver que é relacionado à comida, né? À gastronomia. Aí saiu o Cozinha Travessa. Que é super divertido, inclusive. E aí, na época, tava acontecendo, tipo assim, uns 8 meses depois, tava em alta o Campus Party, certo. Que é o maior evento de inovação tecnológica do mundo, né? Ele acontece em São Paulo, sempre no período ali de janeiro, né? E aí, por incentivo da turma lá da Webroom, eles, vamos, Dani, vamos participar do Campus Party e tal, porque tinha a área dos blogs lá, né? Tinha a área da imprensa, a área de robótica, de programação, era um monte de áreas separadas lá no campus, né? Certo. E você poderia ir como campuseiro, você ficava acampado, literalmente, no espaço lá. E aí eu fui, né? Fiquei uma semana acampada, inteira, acampada,
no Campus Party. E foi importante essa participação na época, para mim, para o Cozinha Travessa, porque foi um pontapé inicial. Porque lá nesse evento tinha a área de imprensa que ficavam as grandes agências, né, do Brasil. A sua maioria fica em São Paulo, né, em São Paulo, no Rio. E aí eu fiz todo um marketing ali, boca a boca com esse pessoal, né? Network. Fiz um network ali, me apresentei e tal. Para quem não sabe, gente, eu sou da época que isso tudo aqui era mato, né? Então, assim, o Twitter estava nascendo, né? Os blogs eram aquela sensação, então só tinha os blogs, né? E eu comecei bem nesse início. E aí as agências começaram a me procurar. Tanto é que eu sou muito conhecida nacionalmente, primeiro. Depois que surgiu o Instagram e tudo, que veio os stories, né? Sim. Que eu comecei a fazer um trabalho mais local, que é aquela coisa de você ir até o cliente e tudo, você precisava estar mais perto, né, ali. Apresentar a empresa. Isso, e aí que eu comecei a ficar mais conhecida aqui na cidade e na região. Mas o Cozinha Travessa, ele já é conhecido nacionalmente. Tanto é que em alguns portais aí relacionados e até revistas impressas na época mesmo, o Cozinha Travessa, ele quando o pessoal cita, fala que é o primeiro blog de gastronomia, de receitas do Instagram. Olha, que interessante. Porque eu entrei bem no comecinho e eu colocava a receita, como eu ainda coloco até hoje, né, na íntegra. Colocava os ingredientes e o preparo. E na época o povo só colocava foto, né? Que era basicamente um álbum de fotos. Basicamente, né? Um álbum de foto. E eu colocava a receita. E tanto é que eu mantenho isso nas outras redes, né? Aparece alguma coisa nova assim, eu já crio meu perfil, já crio Cozinha Travessa. Tanto é que todas as outras é tudo Cozinha Travessa, o meu nome. TikTok, o Pinterest, o próprio Twitter, né? O Facebook. Fui marcando o território com o meu nome, né? Registrei a minha marca, lógico, né? O Cozinha Travessa é registrado. E aí estamos aí, há 14 anos. 14 anos, gente. Então, não é bem assim quem pensa assim, vou ser influenciador digital ou produtor de conteúdo e começa do nada. Na realidade, uma dúvida, quando a gente estava vindo aqui para a gravação, já desde a época que a gente anunciou, uma garota, né, porque antigamente as meninas tinham muito essa ideia, né? Eu quero ser modelo, e hoje tem muito o sonho, não sei se é um sonho, se a gente pode chamar de sonho, eu quero ser influenciadora, olho muito para Anitta, ex-BBBs, né, Juliette e tal, que são influenciadores sim, mas aí elas começam assim, uma garota me perguntou, como eu começo? Existe curso para ser influenciador? E eu já até vi que existe curso, mas eu falo, gente, isso funciona? Porque na verdade, tira a minha dúvida agora, é uma dúvida minha e dela. Você começa a produzir conteúdo e isso vai se transformando numa carreira de influenciador digital. Exatamente. Não é assim, eu tenho lá meus seguidores e eu vou buscando parceiros do nada. Óbvio que você tem que ter ali todo um pré-requisito, né, Marcos? Sim, comunicação. Né? Você tem que ser uma pessoa comunicativa, expansiva, não pode ser muito tímido, porque você precisa aparecer, né? Gostar de pessoas, gostar de fazer essa conexão. E assim, o principal de tudo que eu aprendi depois do hackeamento da minha conta, né? A gente depois até pode falar mais especificamente disso. Você precisa determinar o seu nicho. Não tem como você sair atirando para tudo quanto é lado. No começo, quando começou esse movimento, né? Porque, na verdade, influenciador digital tá até meio vulgarizado. Sim, sim. Eu nem gosto muito de falar isso, eu prefiro falar que eu sou uma comunicadora, né? Até porque a minha formação é essa, claro, né? Então, claro. eu posso me apropriar desse termo, né? Sim. Porque ficou muito vulgarizado essa expressão do influenciador digital.
né? Então, assim, o primeiro passo é você realmente definir um nicho. O meu nicho é a gastronomia. Muita gente que faz tudo. E aí, e muitas vezes não sei se da minha parte também, porque cada um faz o que bem quer da sua própria vida e até os próprios parceiros é que tem que concordar ou não, né? Não sou eu. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha, né, que tem a minha agência, tem clientes que procuram, né, profissionais e às vezes eu vejo uma mesma garota, homens também, a gente está falando aqui de mulheres, gente, mas existem homens que trabalham nessa área também. E fazem vários provadores de várias lojas. Aí eu falo, gente, mas aí, cadê? Você não está fidelizando os seus próprios parceiros, né? Se você está fazendo três lojas de roupa, como que você vai posicionar essas três marcas para os seus seguidores? Fica uma coisa confusa. Então vamos por partes. Por exemplo, a pessoa quiser fazer isso, ela pode fazer, ela fica à vontade. Só que assim, a partir do momento que você determina um nicho, e você trabalha em cima daquele nicho ali, é fiel àquilo ali, você vira uma autoridade naquele nicho, né? Hoje eu posso falar que eu sou uma autoridade na parte de gastronomia, sim, sim. Né? Cresceu muito esse movimento? Cresceu muito. Antigamente eu era muito da turma nacional ali. Tanto é que eu tenho amigos blogueiros de gastronomia que a gente tem contato até hoje. A gente foi da turma antiga, da turma raiz ali, sabe? Mas hoje eu posso falar que eu sou uma autoridade aqui na minha região, em gastronomia. E aí, a partir do momento que você fala assim, eu vou ser fiel ao meu nicho, você tem que estar preparada a falar não. Exatamente. Né? Quando você fala um sim, tem um não por trás. Então, você tem que estar muito concisa com esse propósito para você conseguir falar esse não. E aí, quando começou esse movimento aí dos influenciadores e tudo, todo mundo pegava o que aparecia. Ah, você divulga minha loja de roupa? Divulga meu restaurante? Divulga meu pet shop, minha farmácia, entendeu? Então, assim, eu aprendi a falar esse não. Isso é interessante. Eu até comentei em uma reunião que a gente teve com o nosso cliente, que uma pessoa que eu também conheço dessa área, eu citei aqui o exemplo do pet shop, e um pet shop procurou para ela fazer, né, divulgação da marca e tal, e ela falou, moça, eu tenho medo de cachorro. Aí. Então, esse falar não também, ele é interessante, né? Até para que você transmita a verdade. E o falar não até dentro do seu nicho. Exatamente. Eu vou te dar 2 exemplos. Uma vez apareceu um job muito grande, de valor considerável, nacional, de margarina. Eu falei assim, poxa vida, eu nunca comprei uma margarina. Eu não uso. Eu não uso margarina, eu ensino a fazer manteiga ghee. Como que eu vou falar da margarina? Que verdade que vai ter por trás disso? Então eu falei um não, né? Uma outra vez, pra gente poder estar falando desses snacks, certo, né? Batatinhas, salgadinhos, esses negócios assim. Aí mais uma vez eu falei assim, nossa, eu nem compro isso. Eu nem ofereço pro meu filho. Como que eu vou falar com propriedade? Como que quem está me assistindo vai entender que aquilo ali é verdadeiro? Porque provavelmente as pessoas que são relacionadas ao seu dia a dia, sua rotina, elas sabem disso, então elas vão ver que é algo meio mascarado. Então vamos dar uma dica aqui para quem quer começar. Primeiro, seja fiel ao seu nicho. Primeiro você tem que achar o nicho. Exatamente. Achou o nicho? Segue fiel a ele, que não vai ter erro. Porque aí você vai conseguir colocar toda a sua essência ali no conteúdo que você estiver produzindo. Não vai ter segredo. Porque uma hora você não consegue sustentar aquilo muito tempo. Se não for uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Não tô falando só de comida não, tá, gente? Tô falando de tudo. De geral. Geral, qualquer nicho aí que vocês estiverem pensando. Então seja fiel a isso. Porque aí o seu conteúdo ele vai ser fluido. Vai ser uma coisa muito natural. E aí as pessoas vão ver, falam assim, não, realmente, eu acredito no que a Dani tá falando. Ela consome mesmo, ela fala ali com propriedade. E uma segunda dica?
Uma segunda dica... Definir meu nicho, e agora? E aí? Uma segunda dica é importante. A frequência te leva à qualidade. Exato. Porque eu vejo que tem muita gente que produz muito conteúdo durante um mês, depois desaparecem, 2 meses depois retornam. Exatamente. Eu sou uma pessoa assim, até porque isso é o meu negócio, né? Hoje é o meu negócio principal, né? Antigamente eu tinha uma outra empresa também, junto com meu pai, na área de marketing, de gestão, de holding familiar e tudo, de planos de negócio e tal. E aí quando veio a pandemia e veio o assunto do hackeamento, que é um assunto interessante, que eu acho que a gente pode começar ele daqui a pouquinho, eu enxerguei que eu ganhei um grande presente. E aí eu tive a oportunidade de me dedicar 100% à Cozinha Travessa. Que legal. Então vocês viram aí, gente, que a Dani, a gente já comentou aqui por 2 vezes sobre o hackeamento. Ela tinha uma conta muito expressiva. Isso aconteceu quando, Dani, o hackeamento? Em junho, exatamente no dia 30 de junho de 2020. No auge da pandemia. Então foram 2 tombos praticamente, né? Porque a pandemia acabou dando um tombo em todo mundo, a gente precisou se reinventar. E no caso dela ainda aconteceu esse agravante. Então a conta foi hackeada, você não conseguiu recuperar, né, Dani? Nós não conseguimos recuperar a conta, foram aí uns 20 dias com um trabalho muito bem feito com o pessoal lá da NetUI, com a Anaís e com o Hélio. Eles pegaram na minha mão e me ajudaram, sabe? E aí a gente conseguiu, infelizmente, só o nome. Só conseguimos pegar o nome de volta porque eu tinha a marca registrada, então isso ajudou muito. Porque a minha conta, ela é interligada com o Facebook, certo. Isso ajudou muito também, que eu tenho a fanpage, né? Sim. Isso foi um dos pontos que ajudou bastante. Mas, infelizmente, eu perdi, na época, né, uns mais de 11 anos de conteúdo. E aí você começa da estaca zero. Provavelmente muitas pessoas teriam desistido. Então, aí eu falo que foi um presente porque foi o seguinte, essa história é muito boa. Falando no âmbito da comunicação, tá? Eu vinha sendo muito procurada, só que para tudo. E eu tava sentindo que eu tava fazendo mais do mesmo. Sabe aquela quando você entra num piloto automático. Num piloto automático ali, eu falo assim, nossa, eu mesmo tava começando a ficar incomodada com o meu conteúdo. Porque eu sou uma pessoa que eu assisto o meu conteúdo. Como se eu estivesse sendo uma pessoa externa. Eu falo assim, não, se eu não conhecesse o Cozinha Travessa, eu ia gostar de ver isso aqui. Ia legal, receita bonita, foto bonita, imagens legais. Não, eu ia gostar, ela ensina a fazer receita, né? Ela mostra ali um pouco do dia a dia dela, eu ia gostar. Então eu assisto o meu conteúdo com esse olhar crítico, né? E aí aconteceu o episódio do hackeamento da conta. Eu falei assim, vamos lá, desisto? Cheguei a pensar, falei assim, não, acho que foi um sinal, né? Vou mexer com isso mais não, né? Aí eu falei assim, não vou desistir, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cozinhar, que eu cozinho desde pequena. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu não sou chefe de cozinha. Eu aprendi, tem isso também, né? Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a cozinhar ali com a minha mãe, com a minha avó. Meu pai também gosta muito de cozinhar. Não é à toa que o meu marido também gosta muito de cozinhar, né? A gente tá sempre na cozinha junto. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Só que agora eu tenho que começar de novo e eu tenho que fazer muito melhor. E eu tenho que fazer diferente. E aí eu criei a conta de novo. Na época o Facebook internacional, né, pediu para me criar uma outra conta. Aí eu criei Dani.Cozinha Travessa, porque eu ainda não podia usar o nome original. E aí comecei a fazer o trabalhinho ali de formiguinha, né? E aí no dia exato que eles me falaram, na hora exata, falou assim, ó, agora ela pode entrar e trocar o nome. Aí eu entrei, troquei o nome, aí ficou Cozinha Travessa de novo. E aí as pessoas começaram a voltar, assim, voltaram a me seguir, né?
Tanto é que até hoje aparece gente, fala assim, uai, Dani, mas eu te seguia, você sumiu, o que aconteceu e tal? Aí eu explico, né, e tudo, vou explicar. Tanto é que hoje a gente já está quase chegando aos 10 mil seguidores aí orgânicos, né, na raça. E eu falo para você, como eu fui fazendo esse trabalho novamente ali de formiguinha, mas um trabalho mais estratégico, um trabalho com mais estudo por trás, de métricas, de conteúdo, de entender o meu nicho, de ter uma frequência certa, de entender as dores que aquela minha comunidade ali precisava. Hoje, essa minha comunidade de quase 10 mil seguidores, que eu chamo carinhosamente de travessos, sim, né? Sim. Eles são muito mais engajados do que os meus mais de 62 mil seguidores que eu tinha anteriormente. Então foi uma reviravolta que até você precisava, né? Foi aquela sacudida de poeira. Foi. Eu falo que foi um presente. Prazer, né? Porque você, pelo que você está falando, você não estava mais sentindo prazer no que você estava fazendo. Eu estava ficando bem desgostosa, assim, com cozinha travessa, sabe? Eu tinha perdido a paixão, assim. E aí aconteceu isso tudo e eu falei assim, bom, vamos estudar mais, vamos entender, né, isso, vamos ser bem fiel ao meu nicho, que é esse, que é isso que eu sei fazer com muita naturalidade, né, na frente da câmera, seja num programa de TV, seja para fazer uma foto, nos bastidores, num workshop, numa palestra, é isso que eu sei fazer com muita segurança. Então é isso que eu tenho que fazer, só que eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que realmente falar assim, sim, eu sou uma autoridade nesse assunto. Se vier um cliente me procurar, falar sim, eu dou conta eu sou um canal de comunicação para você, se for relacionado ao meu nicho. E aí eu comecei a fazer toda essa produção de conteúdo diferente, né, com uma pegada um pouco divertida, né? Tá um pouco mais leve, assim, para quem talvez não conheça o perfil anterior, agora, eu que já acompanho, eu sou um travesso. E tá mais leve, né? O Caseirices que você colocou, tem uma sequência de memes. Isso aí foi tudo parte de um planejamento, né? Isso tudo que a gente tá falando, gente, são estratégias, tá? Claro. Que eu fui criando ao longo desses quase 3 anos, né? Não. 2020, né? 2 anos, você está caminhando para 3 anos. Estou caminhando para 3 anos, né? De muito estudo, de entender realmente ali o que a minha comunidade queria. E para mim fazer isso, quando a gente tá exposto assim, a gente realmente tem que fazer um trabalho com propósito. A gente tem que seguir algumas crenças. Então eu lembro dessas minhas crenças todos os dias. Para quê? Para você que me segue, para você que me segue, para vocês que vão começar a me seguir. Vocês busquem no meu canal ali um infotenimento. Sim, sim. Eu preciso agregar alguma coisa para você. É porque redes sociais, eu sempre falo o seguinte, cada vez mais está muito difícil, né? E é porque todo mundo começou a ir para as redes sociais. Então, a média, eles falam que você tem 3 segundos para chamar atenção. Às vezes eu acho que esses 3 segundos está dando muito tempo. Porque 1 segundo eu passo e aí alguma coisa precisa me chamar atenção ali naquele momento para eu parar, apertar meu dedinho ali, às vezes na tela e falar, eu quero assistir isso aqui. Então isso que você falou, né, que você precisa também gerar essa questão do entretenimento para as pessoas, e ele precisa ser divertido, às vezes ele precisa ser mais técnico. Ele precisa agregar alguma coisa na vida daquela pessoa, que seja um momento para ela rir, né? Que seja esse momento. E aí o que vem por trás de todo o meu conteúdo, que eu sempre fico com aquilo ali, né, em primeiro plano, quando eu estou produzindo um conteúdo, é todas essas minhas crenças em relação à comida. Que a comida pode ser o seu melhor remédio. Que você pode... Você não produz conteúdo, por exemplo, é sempre mais voltado para o saudável?
Você posta umas... Não, é mais voltado para comida de verdade. De verdade. Mas você coloca um docinho... Lógico. Tudo é permitido. Lógico, não. O meu nicho não é esse do extremamente fit, saudável, mas eu ando por tudo ali. Pela gordice, pelo docinho, quem é mais formiguinha, pela comida do dia a dia, né? E aí, voltando nessas crenças que eu estava te falando, que você vai entender que é comida de verdade, são exatamente essas, que a comida pode ser o seu melhor remédio, que você pode ser mais feliz se você cozinhar, você pode ter mais economia se você cozinhar, né? Você vai ter um resultado ali na sua saúde, né? A médio e longo prazo, se você começar a cozinhar. Abra menos pacotinhos e descasque mais a comida. Peça menos comida pelo telefone e faça mais comida em casa. Então, vamos aprender a cozinhar. Eu sei cozinhar, tá? Então, assim, todo o meu conteúdo hoje, ele é baseado nessas crenças, Marcos. Eu não posso esquecer delas nem um dia sequer. Seja no meu conteúdo divertido, né? Seja no meu conteúdo ali mais técnico, que eu estou ensinando uma receita. E como que você elabora esses conteúdos? Você é uma criadora de receitas ou não? A gente que sabe cozinhar, a gente sempre pega uma inspiração, né? E muda alguma coisa na hora que tá fazendo. Um ingrediente a mais? Um ingrediente a mais, um temperinho que você gosta mais do que aquele que tá ali na receita. Então, assim, nada se cria, tudo se transforma. Exato. Né? Ainda mais na cozinha. E quando você pensa na sua semana, por exemplo, porque se você tem a agenda dos parceiros e a sua agenda. Isso. Como que você organiza isso? Eu tenho 2 públicos, né? Sim. Eu tenho o público que gera o engajamento, né? Nas minhas redes, que interage, que compartilha as receitas, que comenta, que curte, que salva, que faz e manda foto e posta foto e marca. E eu tenho o meu público B2B, que é o público que me contrata para me fazer a produção de conteúdo relacionado ao produto dele, ao serviço, que seja, né? Então, eu tenho que ter isso muito bem organizado ao longo da minha semana. Normalmente, eu organizo a minha agenda no domingo. Por quê? Porque ao longo desses estudos que eu fui fazendo, né, e tudo depois do hackeamento da minha conta, para me ter esse infotenimento de verdade, né, para o meu seguidor ali, para o meu travesso, eu criei as editorias. Sim. Que é até que você citou aí no começo. Então, quando eu comecei, eu tinha 6 editorias. E era fiel, eu fiquei 6 meses fielmente postando a editoria de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Eu só não tinha no sábado, ia de domingo. Depois de 6 meses, eu fiz uma pesquisa nos meus stories. E aí eu fiquei com as 3 editorias mais votadas. Que foi o Caseirices, que eu coloco na terça-feira, que são dicas de cozinha, dicas simples, até de desentupir a pia. De lavar a vasilha com molho de tomate. Essa foi boa. Eu tenho o Dani na geladeira, que foi, assim, icônico, que todo mundo gosta muito. Tem gente que me encontra na rua e fala, né? Fala assim, nossa, Dani, muito legal você fazer o Dani. A pessoa fala assim, como que você faz o Dani na geladeira? Olha só, a curiosidade das pessoas, né? Eu falo, gente, eu ponho o celular lá dentro e abre a geladeira. Tanto é que não tem muita edição. Sim. Não tem filtro, não tem nada, é eu ali e pronto, sabe? E no domingo tem os memes, né? Porque aí é aquela hora que você tá ali largado no sofá, final de domingo. Só que aí, gente, é tudo relacionado com gastronomia, com comida. O Dani na geladeira são frases engraçadas ou piadinhas, tudo relacionado à comida. E os memes de domingo é tudo coisa relacionada com comida. As pessoas já acostumaram tanto, os meus seguidores, que ao longo da semana eles vão me mandando no direct os memes. Aí eu já vou guardando tudo ali, montando, seleciono para me postar no domingo. E aí o que eu faço?
No domingo, eu organizo toda a minha agenda da semana. Eu uso um aplicativo que eu coloco no dia quais que são os stories, quais que são os posts, porque isso economiza espaço na minha cabeça. Ah, um gerenciador, você fala. É um gerenciador ali das minhas tarefas. Eu tenho até os stories que eu vou colocar. Chamada de não sei o quê, repost do Band Mulher, chamada para receita que eu postei no feed. Então, eu sou uma pessoa muito organizada nesse ponto e sou disciplinada, né? Por isso que eu falei do negócio da frequência, né? A frequência, a quantidade te leva à qualidade. Exato. E quanto mais você erra, quanto mais você errar mais cedo ali, mais rápido você vai acertar. Tá. E essa quantidade que ela está falando, gente, não é relacionada a volume, porque não precisa ter muitos conteúdos, mas os conteúdos que você tem, eles precisam ser relevantes. Eles precisam ser relevantes e eles precisam combinar entre eles, sim, né? Se você está construindo toda uma narrativa ali no seu perfil, você tem que combinar tudo. Você sabe por quê, Marcos? É o tal do storytelling, tem que contar historinha. Isso, e porque as pessoas, elas não compram as melhores marcas e os melhores produtos. As pessoas compram as melhores histórias. Exatamente. História é que vende. Tanto é que em apresentações, quando você fala números, apresentando números, não funciona bem, não funciona legal. Quando você conta histórias, as pessoas, você prende melhor a atenção. E você falou do Band Mulher, vamos comentar desse projeto aqui? Só puxando um gancho da história aí, é uma prática que eu tenho, né? Porque muita coisa é técnica. Exato, né? Sim, muita sim. coisa é estratégia, sim. Mais ou menos de 2 em 2 meses ou uma vez por mês, eu faço uma história de criação. O que é essa história de criação? É para a galera que está chegando nova no perfil. Eu conto a minha história ali de novo, num post, no feed, para as pessoas se conectarem. E aí, sabe o que acontece? Se você não acredita no que eu tô falando, você pode parar de me seguir. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ganhar e perder seguidores é normal. E não é a coisa mais importante do mundo. Não Tanto é que hoje a gente tem aí os micro-influenciadores, os nano-influenciadores, e os né? mega-influenciadores. E os mega-influenciadores. Cada um com a sua dinâmica, com a sua relevância. Para alguns projetos é melhor você trabalhar com mega-influenciadores. Você buscar uma Juliette da vida, é excelente. Mas às vezes para projetos muito pontuais, empresas muito locais, o nano-influenciador ele funciona melhor. Até por uma questão de engajamento. O público se sente mais próximo, eu me sinto mais amigo. E aí você, como influenciador, tratando com o mercado, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não precisa atender todos os clientes. Não existe essa necessidade. Você não precisa fazer isso. Você tem que atender aquele cliente que cabe na sua crença, no seu movimento ali. Acho que talvez o equívoco, principalmente de quem está começando, como aconteceu com você também, é que as pessoas querem ter portfólio, né? Porque o meu futuro contratante, ele vai me pedir um portfólio, então eu preciso ter parceiros interessantes, parceiros de nome, que sejam destaque, ou mesmo uma empresa que está começando, mas eu preciso ter essas pessoas. Porque muitas vezes, eu mesmo, quando eu já fiz parcerias, eu solicitei Media Kit, né? E teve pessoas da área que não tinham Media Kit e eu declinei. Entendeu? Porque por eu ter começado há 14 anos atrás e com esse movimento, né, das agências que atendiam contas nacionais, eu tenho um portfólio muito bom de clientes. É robusto. De clientes nacionais, né? De clientes que eu fazia muita coisa todo ano, como a Brastemp, a Sadia, o Senac, Petibon, que é aquela marca de massas. Sim. Então, assim, eu fazia muita coisa para marcas nacionais. Então, isso é muito bom, que chancela essa autoridade, né? E eu tenho que aproveitar isso, né? Porque é meu, eu conquistei. E por outro lado, também não pode afugentar
os pequenos, né? Exatamente. Porque às vezes não é para mim. Exatamente. Você é demais para o meu negócio. Então você tem que ter esse equilíbrio também para mostrar o ponto certo. Mas vamos falar do Band Mulher? Vamos falar do Band Mulher. Band Mulher foi um projeto que ele começou a nascer o ano passado na TV, na Band Triângulo, né? Sim. Dentro do programa do DEDS, na época. Sim. E aí, em abril desse ano, ele se transformou num programa. Com a apresentação e a editoria da Veridiana Daia, né? Sim, sim. É um programa semanal de segunda a sexta-feira, num horário excelente, 10 para as 2 da tarde. E aí a Veri e a Alessandra me convidaram para fazer um quadro de gastronomia, porque tinha tudo a ver com o público do programa, né? E hoje o Cozinha Travessa tem o quadro ali semanal todas as quartas-feiras. Aí eu tenho os programas que são gravados lá em casa mesmo, e vez ou outra eu vou no programa cozinhar ao vivo. Essa semana mesmo eu fui no programa. É isso que eu quero te perguntar. Esse cozinhar ao vivo é mais difícil? Não. É simples? Pra mim é. Porque a estrutura, você não tá na cozinha da tua Mas casa. aí eu penso em receitas estratégicas. Entendi. Que eu vou gastar menos coisa, porque televisão é um negócio muito rápido, ainda mais ao vivo, né? Você não cabe você errar ali, nada. Quem sabe faz ao vivo, mas não é... Então, assim, Cintura. eu sou acostumada a trabalhar nessa pressão. E aí eu penso sempre em receitas que vão facilitar ali na hora, né? Porque o programa é curto, né? E a gente não tem ainda uma estrutura bacana ali de bancada e tudo, mas teremos. Claro. Dani, e aí eu quero te perguntar uma coisa. Todas as pessoas falam sobre marketing de influência. Isso ficou muito comum, né? Todo mundo absorveu isso. E algumas pessoas usam um termo que é blogueirinha. Ah, ela é blogueirinha. Só que isso no sentido negativo. Uhum. Ah, porque ela ganha recebidos, ela... Como que você lida? Já aconteceu com você? Como que você lida com esse tipo de situação? Quando a pessoa quer te diminuir em função dessa expressão. Comigo não acontecia tanto, Marcos. Não sei se pela... como que eu vou te falar? Credibilidade. Pela minha postura, né? Pela postura que eu sempre tive muito profissional, né? Quando eu estava como Cozinha Travessa, né? Mas assim, as pessoas elas acham que a nossa vida é um mar de é rosa, só né? ganhar convite, ganhar mimos, né? Os mimos, presentes e tudo mais, que a vida é só isso, né? Mas aí, no meu caso, né? Molho de tomate não paga conta. Não paga o boleto, né? Já pensou se eu chegar lá na CEMIG e falar assim, eu queria pagar minha conta aqui? Então, assim, eu sempre, como eu sou dessa área de comunicação, eu sempre tratei isso realmente como um negócio. Então, eu sempre tive a proposta, o contrato, o Media Kit, sabe? Isso não é de hoje para mim, isso é de sempre. E realmente as pessoas me chamavam de blogueirinha. Até porque eu comecei na época que era só blogueirinha. Exatamente. É porque esse negócio de influenciador veio depois. Muito depois, mas muito depois. Veio muito depois mesmo. Então, assim, eu sou a gente fala, né, os blogueiros antigos, né, falam assim, eu sou uma blogueira raiz mesmo. E eu não me importo de jeito nenhum de chamar. Porque eu tô fazendo negócio com isso aqui. Exatamente. O que você tá fazendo? E tá tudo certo. E quantas pessoas não querem? Né? E isso é realmente um trabalho. É uma profissão já hoje, né? Já se tornou uma profissão. Como em todos os mercados, existem os bons e os péssimos profissionais. Escolha aquilo que você quer ser. Exatamente. Exatamente, né? E aí, a gente quer trazer um outro assunto aqui que também é muito delicado. A gente sabe que as pessoas, em relação a tudo que acontece, né, na vida, elas começam a se questionar sobre o que você acabou de falar. Não é uma profissão. Então, como que a gente pode...
para quem já está no mercado ou quer iniciar, né? Como lidar com isso? Quando as pessoas não te respeitam, né? Você falou que você criou, né? Você se blindou. Tá. E quem ainda é muito imaturo, né? Como que essa pessoa vai se blindar? O que ela pode fazer para se blindar? Para que não aconteça isso de ser desrespeitado. Eu acho assim, a pessoa tem que ter tudo muito bem traçado ali. Pegando esses pontos básicos que eu te falei, né? De ter essa desenvoltura, de ter essa facilidade na comunicação, isso é essencial, óbvio. Ter o seu Media Kit organizado, saber quanto vale o seu trabalho, né? Ah, mas eu só tenho isso aqui para trocar, né, com você. Então, eu gosto muito de falar, hoje eu não venho mais clientes para mim assim, né? Eu acho que até por conta dessa maturidade já que eu já criei. Mas eu gosto muito de falar quando eu estou conversando com o cliente que a relação ela precisa ficar muito equilibrada, né? Eu vou ser um braço da sua comunicação. Então, eu vou me dedicar ali àquele conteúdo, eu preciso receber por isso, né? Eu não sou sua sócia, né? Não tem aquele negócio assim, Dani, divulga aí pra mim, põe aí, né? Só pra me dar uma força, pra me ajudar, né? Não sou sua sócia, ué, no negócio. E nem seu vendedor, né? Porque as pessoas também fazem muita confusão, que o influenciador, ele é um vendedor da loja. E não é. Né? Eu mesmo, gente, eu vou falar eu sempre trago aqui as histórias, né, do nosso convidado com a aluna. A Dani, ela foi convidada para trabalhar como parceira numa ação que durou por volta de uns 3 meses, 4 meses, na empresa anterior, onde eu era gerente de marketing. E a gente conversou, teve a entrevista, né, eu já tinha estudado um pouco o perfil dela e acreditava muito que ela tinha muito a agregar para aquela empresa, que tinha muito relacionado à parte de gastronomia, principalmente na área da confeitaria. E o que acontece? Quando a gente fez entrevista e tudo mais, nós começamos a trabalhar o que poderia ser divulgado lá dentro da empresa, porque era uma empresa jovem, né? Era uma empresa com uma mega estrutura, uma loja gigantesca, eram 2 unidades, uma de bairro e a outra central. Mas o meu foco ali não era vender produtos. Então isso já estava muito claro na minha cabeça também como contratante. Uhum. E eu não tratava os meus parceiros como vendedores. Só que tem muito contratante que entende que não. Porque acha que vai contratar o influenciador ali e vai aumentar não sei quantos % no faturamento. 10% nas vendas. Não é assim, é um trabalho feito a 4 mãos. E é um trabalho de formiguinha também. Não é posta um negócio e puf, tá pronto. Não é assim. Que é outra ideia equivocada desse mercado, né? Exatamente. Ela divulgou e no outro dia não tem estoque. A não ser que sejam os mega, né? Exatamente. Influenciadores, né? Mas assim, tem muito equívoco com isso. Hoje eu sinto que é um pouco menos. Sim, mudou. O mercado ele tá um pouco mais informado, né, sobre isso. Tá aceitando mais como que funciona essa mecânica dessa comunicação no digital, né, Marcos? Eu acho que os empresários estão quebrando um pouco assim essa resistência. Ainda tem um pouquinho, ainda tem bem muita, menor do que... bem menor. E assim, é um trabalho feito ali, é uma construção daquela comunicação, é uma associação das imagens. Por isso que eu falo não para alguns clientes e sim para outros. Porque eu tenho que pensar primeiro na minha comunicação, na minha imagem. Eu quero me associar com isso que essa empresa comunica, né? Eu consumo, eu vou falar com propriedade desse assunto? Vou. Não, então é bacana eu associar a minha imagem com ela. Ah, não combina, não dá certo, eu nunca comprei, nunca ouvi falar. Então, não, né? Eu acho que essa aí é a primeira balança que tem que ter. Você tem que ter um ponto de equilíbrio. E agora um assunto que não poderia ficar de fora, né? A gente não pode encerrar esse momento sem essa pergunta. As pessoas valorizavam muito, e isso também foi caindo por terra ao longo do tempo, as métricas de vaidade. X
comentários, X curtidas e tudo mais. Hoje as pessoas não estão tão preocupadas mais com isso. É melhor eu ter um conteúdo bem produzido, profissional, com qualidade, que é informativo, ou que gere, né, diversão ou qualquer outra coisa, mas as métricas de verdade elas estão também caindo por terra. Né? Não é tão interessante eu ter aquele sei lá, tanto 300 de curtidas e isso é um dado E aí, isolado. o que a curtida vai virar? É um dado isolado. Muito isolado. O próprio Julian, quando ele esteve aqui, a gente falou de growth, era exatamente sobre isso. Né? Uma métrica isolada não significa nada. Você tem que fazer um trabalho a médio e longo prazo com a marca para você realmente criar aquela história e criar aquela experiência com a marca. Aí, quem te segue, quem te conhece, vai falar assim, poxa, a Dani sempre falou dessa loja, nossa, vou lá. Às vezes tem 6 meses que eu tô divulgando a loja, mas a pessoa lembra, fala assim, nossa, Dani, muita gente me manda direct, né? Dani, onde que eu acho o ingrediente tal? Dani, outro dia você falou de um negócio assim, aonde que eu acho? Dani, outro dia você falou de uma loja que faz isso, isso e isso, como é que é o nome da loja mesmo? Então, é um trabalho ali, ó. Isso é uma construção e ela é diária. Por isso que não é interessante você fazer, no meu caso, né? Eu tô falando por mim. Você fazer coisas pontuais. A não ser que seja um evento, alguma coisa. Algo assim. Eu sou um pouco contra o tal do recebido. Porque o que é um recebido? Eu encaminho um mimo, né? E o influenciador ele divulga para mim, mas parece que não associa muito, né? Quando você constrói isso com um contratante, você começa a falar mais de uma vez, na segunda vez, na terceira, meses. E teve uma época que isso virou muita malandragem. Virou. Sabe? Ninguém tipo queria assim, pagar cachê. Eu vou mandar o recebido, porque ela vai falar mesmo. Não, gente, não é assim. Isso é o meu trabalho. E você vive dele. Né? Exatamente. Eu posso mandar alguma coisa aí para você? Eu posso mandar um boleto para você pagar para mim? Eu divulgo seu recebido e você paga meu boleto da energia. Dani. Aí é a questão de você falar sim, de você falar não. De você se associar a clientes que estão em sinergia com o que você quer comunicar e com o que você é na essência ali. Se ele não está de acordo com aquilo ali... Cada um segue a sua vida. Cada um segue a sua vida, procura um outro parceiro para você fazer essa comunicação e tudo. Mas se você acredita naquilo ali, acha que a gente pode fazer um trabalho junto, né? Construir toda essa história, essa experiência junto, então pode ficar. E eu sou muito assim, você falou de construir a 4 mãos, a gente vem reforçando isso muito em todos os episódios. Não jogue toda a responsabilidade no seu parceiro, seja ele um copywriter, a pessoa que cria a tua identidade visual ou a pessoa que vai divulgar a tua marca com produção de conteúdo. E isso tem que ser construído junto com a empresa. E é um trabalho muito ali diário, sabe? Como que chama a que fez o podcast do copyright? Caísa Martins. A Caísa, ela falou de um negócio que eu me identifiquei muito. Às vezes a gente que cria muito... Porque o meu conteúdo ele é todo produzido por mim. Da escolha da receita que eu mando para o cliente, né? Eu falo que eu tenho essa sorte. Meu conteúdo... Ela faz as fotos, ela faz tudo, gente. Eu falo que eu tenho sorte do meu conteúdo, ele está relacionado com café, almoço e jantar. Exato. Então, assim, eu produzo conteúdo para alimentar ali a minha comunidade... E eu produzo conteúdo para mim colocar o meu cliente nesse conteúdo e que de certa forma ele entra ali de um jeito mais leve, que não pareça tanto uma propaganda, né? Que é o caso da panela, né? Das panelas. Ela não está criando receita, mas ela tem um acessório que é importantíssimo. Na estratégia. Quem quer cozinhar, na estratégia, né? Do cliente. Exatamente, na estratégia do cliente, que é vender as panelas, Exato. Né? E aí, ela falou que às vezes a gente tem esses bloqueios, né, criativos. Eu também tenho, lógico que eu tenho. Porque eu tenho que pensar numa receita que encaixa com aquele produto do cliente. Eu tenho que pensar nas imagens que eu vou captar, no corte que eu vou fazer ali, né?
Como sou eu que edito mesmo, eu já vou filmando e já vou vendo aonde que eu vou cortar, onde que eu vou fazer ali, onde que eu vou aumentar, diminuir e tal. E fazer a roteirização quando tem um texto ali por trás e depois fazer toda essa entrega. E tem semanas que eu tenho esse bloqueio criativo. O que é natural. Super. E aí ela falou muito da procrastinação. Quando você tem, às vezes, muita coisa para fazer, você vai dando uma procrastinada, né? Sim. Aí você tem que dar uma... Desligar Aí um você pouco. vai pro TikTok, vai dar umas risadas, respira, escuta uma música Tira um legal. dia de folga. Eu vou cozinhar, mas aí sem filmar, né? E aí volta a criatividade, porque não é brincadeira também. Você ficar produzindo ali, você tem que estar com a mente ali o dia inteiro pensando nossa, isso aqui dá para me filmar, dá para me fazer um conteúdo. Vou te dar um exemplo. Eu fiz esse molhinho pesto aqui para vocês hoje de manhã. Fresquinho, viu, gente? Semana que vem a receita vai estar lá no perfil, tá? E aí eu falei assim, deixa eu já filmar, ué. E aí tem uma coisa que as pessoas ficam com muito medo, a gente já falou sobre isso. Que o óbvio vende. O óbvio vende. O óbvio vende. O básico vende. O básico vende. Eu já postei receita de molho pesto. E daí? Posto de novo. O conteúdo é evergreen. Para quem não sabe, é um conteúdo que você pode utilizar sempre, né? Aquele conteúdo, por exemplo, sempre tem alguém procurando no YouTube um vídeo de como troca um pneu. Aí. Não é verdade? Eu já postei o molho pesto? Já postei, mas aí eu posto ele de novo com uma cara diferente. Eu filmei hoje de manhã fazendo o molho aqui e vou editar final de semana para me postar depois. Então, assim, eu também não perco os meus conteúdos, porque quando eu tô na cozinha, normalmente eu tô com o celular no meu tripé ali. E vou dar a minha opinião, gente. Quando a gente fala de gastronomia, de receita, lógico que eu não sou um Masterchef, nada disso, mas eu acredito que conversa muito com o público, com o seu público. Aquelas receitas muito elaboradas, com aqueles ingredientes que a gente não encontra, a gente não para prestar atenção. Não é verdade? Exato. Nem eu gosto. Ninguém gosta daquilo. Aquilo lá é só para restaurantes. Tem que ter um perfil muito de Se a pessoa tem um profissionais. perfil, a pessoa é um chefe renomado e tudo, ele vai ensinar técnica ali, né? Sim. Ele vai passar uma coisa mais elaborada. Mas não, o meu propósito, qual que é o meu propósito? Ensinar as pessoas É o dia a que dia. a gastronomia pode ser fácil, rápida, gostosa e que você vai se beneficiar muito se você aprender a fazer coisas simples em casa, a colocar a mão na massa, a cozinhar. É o dia a dia, gente. E pra gente finalizar aqui, o tempo tá acabando. Eu queria ficar aqui horas e horas e horas, mas eu quero degustar isso aqui. E, Dani, projetos futuros, o que a gente tem aí? Já idealiza alguma coisa? Porque o mercado, assim, se A gente transforma. tem sempre que estar pensando em O futuro é agora. em eu sempre falo seguir, isso, né? em seguir o que está, né, em alta, Tendências, o que né? tá em Então eu tô alta. sempre consumindo muito conteúdo de gastronomia para saber qual que vai ser as receitas da semana que vem e tudo. Eu tenho que estar sempre girando isso, né? Eu não posso ficar muito ali para trás. Mas tá saindo aí, tá no forno. Pode contar ou não? Não, assim, mas tá no forno um infoproduto aí, por aí. Muito bacana, hein? Muito bacana. Vai ser sucesso, certeza. Se Deus Se quiser. precisar dar aluno, estamos aí. Gente, então é isso. Então é isso, não. Então é tudo isso, né? Porque foi muita informação. Obrigado pela participação mais uma vez. Foi delicioso. Tenho certeza que isso aqui também está delicioso. Alex, sinto muito. Quando você chegar, talvez sobre alguma coisa. Eu né? acho que Acredito não vai sobrar, não. Não vai, não. E fiquem ligados. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse conteúdo. E esse aqui dá para compartilhar com muita gente, hein? Que é conteúdo saboroso. Peguem as dicas da Dani, levem isso para a vida de vocês. Aprendam, né, com esse podcast, assistam os outros episódios e a gente está na reta final. Vale a pena assistir os outros episódios, hein, gente? É um conjunto de informações que vai deixar você uma pessoa mais profissional e que entende melhor de marketing, saindo do achismo.
e usando todas as estratégias da forma correta. Reta final do AlumiCast e a gente tem mais 2 convidados, inclusive hoje eu tive uma confirmação de uma convidada super especial e que a Dani conhece também. Mônica Cunha estará aqui na nossa mesa e a gente vai transformar esse momento também num momento icônico. Vai e muito ser obrigado. legal. Obrigado mesmo. E lembrando que eu e a Dani ainda vamos nos encontrar hoje à noite numa participação aí de uma pré-inauguração de um cliente nosso. E vai dar certo lá aquela parceria, hein? Ó! Marcos e Alex, obrigada pelo convite. Tinha muitas outras histórias que eu queria contar aqui. Podcast aqui era pra ser 3 Não, mas horas. muitas histórias mesmo, histórias que eu tive com a Brastemp, na Casa Cor, histórias muito legais que eu tive com comida de boteco, que eu fui jurada por muitos anos, inclusive dos concursos nacionais. Mas assim, vamos deixar um gostinho assim, né? Quem sabe a gente depois não faz outro, né? Teve até alguém, que eu não lembro quem, que sugeriu de trazer no AlumiCast todos os convidados e fazer uma espécie de mesa redonda, mesa quadrada, qualquer mesa que seja. Ah, é legal. E todo mundo debater. Vai faltar microfone, a gente vai ter que correr atrás dessa verba. Obrigadão, Dani, obrigado pela sua audiência e até daqui a pouco. A gente já está voltando.